E no dia 13/7 saiu, sim, uma portaria sobre o piso salarial da enfermagem. Quer saber qual é? Assiste esse vídeo até o final. Fala pessoal, aqui é André Cazuca, sou advogado e vim falar para vocês hoje sobre a portaria que saiu do Ministério da Economia falando sobre a forma de cálculo do piso salarial da enfermagem para os servidores federais, para os servidores da União, aqueles que já devem receber o piso no fim desse mês de julho. O que o Ministério da Economia diz, pessoal? E por que isso é importante para os demais servidores? Porque está para sair a portaria do Ministério da Saúde com o repasse das verbas para estados, municípios e filantrópicas e também, provavelmente, esse entendimento do Ministério da Economia deve ser esposado no entendimento da Advocacia Geral da União para o caso do Ministério da Saúde. Então, o que o Ministério da Economia diz? Vou dizer exatamente a forma como ele traz na sua portaria. Ele traz que o salário deve ser pago de maneira proporcional, conforme a decisão judicial, com a proporcionalidade para baixo. Então, ele pega, por exemplo, o 44 horas como 4.750, como a carga horária máxima é de 40 horas, ele sempre faz a redução para baixo, próximo de R$ 4.300. E aí, o que ele estabelece? Onde é que entra o piso salarial? O piso é vencimento base ou o piso ele é efetivamente o total da remuneração? Então, nem uma coisa, nem outra. Ele adverte, ele orienta a que os órgãos eles utilizem o valor do vencimento básico mais as vantagens que houver em lei de maneira invariável. Então, se tiver uma vantagem em lei para aquele cargo de enfermeiro, de técnico, de auxiliar de enfermagem, de maneira invariável, que não seja atrelado ao vencimento, essa vantagem ela é utilizada no cômputo da diferença do piso. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ele pega o vencimento base mais essa vantagem invariável. E aí eu não estou falando em insalubridade, não estou falando em anuênio, não estou falando em triênio, não estou falando em hora noturna, não estou falando em descanso semanal remunerado. Eu estou falando em vantagem prevista em lei. Isso é coisa para estatutário, beleza? Então, se houver uma vantagem lá específica daquele cargo, e aí você soma, e para chegar no piso, você aplica uma diferença para o piso. Então, esse valor é uma diferença para o piso. Onde é que está o problema? Ele não altera o vencimento base. O que isso significa? Que o adicional noturno vai ser pago naquele vencimento base antigo, que o descanso semanal remunerado vai ser pago com aquele vencimento antigo, que a hora noturna vai ser paga na hora daquele vencimento antigo. Então, o que, a meu ver, deveria ser feito? Ele deveria alterar o vencimento base para que o vencimento base chegasse lá, por exemplo, nos 4.750 e aí sim fazer incidir insalubridade em cima do 4.750, hora noturna em cima do 4.750, descanso semanal remunerado em cima do 4.750, mas infelizmente não é esse o entendimento. Agora, André, o meu cargo lá federal, porque a gente está falando aqui dos federais, o meu cargo federal não tem nenhuma vantagem invariável prevista em lei. Todas são variáveis, então eu tenho todas lá que vão variar com o tempo, que vão variar em percentuais, beleza? Então, se você só tem isso, ele vai pegar o seu vencimento base e vai aplicar uma diferença para o piso para chegar no valor de 4.750. Então, é assim que se procede o cálculo no âmbito federal. Não é a forma que nós entendemos a forma mais adequada, porque quando, na nossa interpretação, o Supremo Tribunal Federal fala em diferenças remuneratórias no sentido de vencimento base, deveria haver alteração do vencimento base com a preservação das demais vantagens incidindo sobre o vencimento base. Mas eu trago aqui também a situação que no dia em que foi publicado o voto médio, eu fiz um vídeo, e esse vídeo ele ainda está disponível. Quer dizer, né, galera? Ele acabou com o piso da enfermagem. E ainda falou que foi ele que conseguiu o dinheiro para pagar o piso da enfermagem. Que Deus tenha misericórdia desse país.